Diz. Transitivo direto. Por isso que, olha, essa questão da regência, ela não é fixa. Ela vai depender do contexto que você emprega o verbo. Veja só. Aconteceu. O que foi que aconteceu? Inesperado. Não, ele é intransitivo aí. Porque o inesperado é o sujeito. Agora, se eu dissesse assim, vê. Não, nesse caso ele é intransitivo mesmo. Isso aí é o intransitivo. Porque se você diz, o inesperado aconteceu, o que foi que aconteceu? O inesperado, ele é o sujeito da frase. E encerrou. Isso. Ele não exige mais, ele não exige um complemento aí. Agora, por exemplo, o verbo falar, ele é um verbo que apresenta uma regência diversificada. Porque se eu disser assim, eu falei muito, esse muito na intensidade, o verbo falar está como intransitivo. Eu falei de você, a preposição de. Já vai mudando, certo? Eu falei o ocorrido. Aí, depende muito da elaboração da frase. Bota na cabeça. A regência vai depender o quê? Do contexto. Uma das mais drásticas aconteceu na dieta. Ele diz na dieta, ele o quê? Finalizou, não foi? Esse na dieta eu poderia retirar? Posso ou não? Posso. Uma das mais drásticas aconteceu. Aí você diz, onde? Né? Então você diz onde ele é o quê? Intransitivo. Toda vez que ele pedir onde, é lugar, modo, certo? Vamos seguir? Qual é a próxima? 7ª questão. Sim, que assunto foi esse aí? Esse último na 6ª questão? Regência. Que regência? Verbal. Regência verbal. Vamos à próxima. 7ª, ele diz aqui. Que doenças típicas de adultos, normalmente eles destacaram o verbo. Ok? E olha o que ele fala. O verbo flexionado no mesmo tempo e modo. Tempo e modo. Recapitulando. Quais são os modos que existem dos verbos? Quais são os modos verbais? Modo indicativo, quando expressa um fato certo. Modo subjuntivo, quando é um fato o quê? Hipotético, duvidoso, talvez ocorra, talvez não. E o modo imperativo, que é uma ordem ou então o quê? Um pedido. São os 3 modos verbais. Tempo. Tempo verbal. Quando falamos em tempo verbal, o tempo verbal ele aparece no modo indicativo e no modo o quê? Subjuntivo. O Eduardo aparece no modo imperativo o tempo verbal? Não. Porque o modo imperativo, ele existe um modo imperativo afirmativo e o quê? Negativo. Mas quando fala em tempo verbal, ou o verbo está no indicativo, subjuntivo. Então, consequentemente, você já descarta o que aí? Imperativo. Ele destacou o comece, não foi? Não foi comece? Olha, este verbo aí é um verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação. Relembrando, verbo de primeira conjugação é aquele que termina em AR. Verbo de segunda conjugação termina em ER ou então OR. E verbo de terceira conjugação é aquele que termina em IR. Esse verbo começar aí, comecem, ele é um verbo de conjugação. Primeira. Por que, Eduardo? Mas não tem um E aí? Porque esse é o verbo começar. O verbo começar, ele termina em AR. Logo é um verbo de primeira conjugação. Ok? Como é que eu flexiono na primeira pessoa do presente do indicativo? Eu o quê? Assim é? Tu. Assim? Ele. Tu começas, ele o quê? Esse azinho aqui
é exatamente o que nós chamamos de vogal temática. Ó, olha ela aqui. Não vai terminado em AR. Só que aí na prova, na questão, ele colocou... Se eu colocasse no plural aqui, como é que ficaria? Eles... Nós começamos, vós começais... Eles... Assim, né? Presente do indicativo. Só que aí na questão apareceu o quê? O é. O é. Então houve a troca do a pelo é. Ok? Que modo é este? Modo subjuntivo. Coloque aí. Se eu passar para o subjuntivo isso aqui, como é que fica na primeira pessoa do subjuntivo? Que eu comece, ó. Que tu comeces, que ele comece. O plural dele. Que eles comecem. Já é subjuntivo. Ok? Coloque presente subjuntivo. O subjuntivo expressa um fato certo ou é um fato duvidoso, hipotético? Não é hipotético, duvidoso? Talvez ocorra, talvez não. Que ele diz assim, que doenças, ó, o que aí, ó? Que doenças típicas de adultos comecem a manifestar-se em crianças e adolescentes. Pode ser que ocorra ou não. Entenderam aí? Está muito rápido, não. Porque eu estou preocupado com uma hora, mas está muito rápido. Vamos lá. Qual é a minha providência aí nessa questão? Em todas as alternativas eu vou destacar o quê? Sublinhe todos os verbos aí. Vocês vão lembrar na hora da prova dizendo assim, ó. Destaque o verbo. Destaque o verbo. Façam amizade com o verbo. Se fizer amizade com o verbo. Já destacaram? Sim, tem que ser rápido mesmo. Não pode perder tempo, não. Vamos lá. Letra A. Quem é o verbo da letra A? Apresentá-lo. Destaque aí. O verbo apresentar, não é de primeira conjugação? Certo. Apareceu a vogal temática aí. Eduardo, eu não me lembro mais o que é vogal temática disso não. Vamos ver aqui. Falar. Não o verbo de primeira conjugação. Olha. Este aqui, ó. É o que nós chamamos de vogal o quê? Temática. Se fosse vender, quem seria a vogal temática? É. Partir, quem é a vogal temática? I. Quando ele usa aí nessa questão, o primeiro verbo apresentavam, ó. Apresentavam. Desse jeito aqui. Vamos lá. Quem é o radical deste verbo? Radical é aquela parte fixa, que a partir dele aí você constrói outras flexões. É isso aqui? Isto aqui é o chamado semantema, ou seja, o radical. Parte fixa da palavra. Depois do radical, ó, isso aqui é o radical. Depois do radical, apareceu o quê? O A. Aí eu pergunto a vocês, este verbo é de primeira conjugação ou não? Não é? Se é um verbo de primeira conjugação, quem é a vogal temática? Então aqui, ó, vogal temática. Se fosse no é, seria vogal temática aqui? Com esse verbo? Não. Porque o verbo é apresentar. Então, apresentar. E agora? Isso aqui. Quando eu digo apresentava, isso é um fato certo ou duvidoso? Ela apresentava. Não é um fato certo? Mas quando eu digo ela apresentava, isso é no presente, passado ou futuro? Não é passado? Esse passado é um passado que ocorreu ontem ou antigamente? Ela apresentou ontem. Ela apresentava
Antigamente. Então, olha, esse vá aqui é chamado de desinência modo temporal. O que é isso, Eduardo? É um fato certo ou não? Então é indicativo ou subjuntivo? Indicativo. E o tempo? Presente, passado ou futuro? Passado, pretérito imperfeito. E o M aqui, ó, é a desinência número de pessoal. É singular ou plural? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Não é eles? Terceira do plural. Então, ó. Na hora da prova, o que é que você vai fazer? Essa questão, quando ele usa aí, apresentava, né? Não é isso aí? Apresentavam. Você ia olhar aqui, ó. Não é A? Não é vogal temática? Então já não pode ser o que aí? Nesse caso. Modo subjuntivo. O que é que ele quer aí? O verbo flexionado, mesmo tempo e modo. Vamos lá. Oi. Exatamente. Mas o contexto já te informa também que ele aí o quê? É um fato certo. Aí veja. Quando ele fala o mesmo tempo flexionado, mesmo tempo e modo, aqui eu já tenho o modo. Qual é o modo dele? Indicativo, que é um fato certo. O próprio percentual já informa isso. Indicativo. E qual é o tempo? Pretérito que? Imperfeito. Então eu vou procurar observar isso aí. Veja se é a letra A. Qual é o verbo da letra A? Apresentava. Não é indicativo? E o verbo da questão acima? É a resposta? Vamos lá. Qual é o outro? B. Ganhou. Quando eu digo assim, a alimentação ganhou excesso de gordura. Ganhou. Isso é um fato duvidoso ou é um fato certo? Então é indicativo ou subjuntivo? Indicativo. É a resposta? Já não é. Ok aí? Letra C. Qual é o verbo? Né, contribui. Se eu disser assim, ele contribui para o crescimento da empresa. Ele contribui. É um fato duvidoso ou um fato certo? Então que modo é? Indicativo. Já não é resposta. Letra D. Qual foi o verbo que vocês marcaram na letra D? Qual foi? Olha aqui. Este verbo aí, pratique, é um verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira, porque ele é terminado em quê? Veja só. Quando o verbo for de primeira conjugação e você passar para o presente do subjuntivo, o A se transforma em quê? É. Repetindo. Quando o verbo estiver no presente do indicativo, for de primeira conjugação, a vogal temática não é A. Se eu passar para o subjuntivo, fica o quê? É. Se for de segunda, vender. Se eu passar para o subjuntivo, troco o E pelo A. Quando eu digo pratique, que apenas um terço delas pratique, isso é um fato certo ou é um fato duvidoso? Está em que modo? Subjuntivo. É a resposta. E a letra E, qual é o verbo? Ó, deixaram de brincar. Elas deixaram. Não é modo o quê? Indicativo. Então veja, todos aí com modo indicativo, só a letra D, o modo é o quê? Subjuntivo, que é um fato duvidoso ou hipotético. Bota sempre na cabeça. Quais são os modos? São 3. O que é que a Carlos Chagas pede? Indicativo, eles trabalham com indicativo e subjuntivo. Porque eles pedem modo e tempo verbal. O tempo verbal no imperativo não existe. Certo? Então nessa questão você só ia buscar o quê? O que era indicativo e o que era subjuntivo. E sabendo que o subjuntivo sempre é um fato duvidoso. Ok aí? Entenderam? Vocês aí? Vamos à próxima questão. Qual é a questão agora? 8, é? Questão maravilhosa aqui de concordância.
que ele diz aí? A concordância está feita corretamente na frase. O pessoal, ele disse que concordância era. Quais são os tipos de concordâncias que existem? Concordância verbal e concordância nominal, né? O que é que eu vou fazer? Eu sei que há uma tendência natural deles cobrar a concordância o quê? Verbal. Mas eu vou ficar atento, porque quando ele diz concordância, pode ser que exista aí algum erro aí de concordância nominal. Vamos lá. Sublinhar o quê? Destaquem os verbos. Podem destacar os verbos. Então eu venho aqui, ó. Quem é o verbo aqui? Reduz. Ó. Ocorreram. O que mais? Controlar. São, né? O que mais? Estão. Mais algum? Um dos maiores problemas atuais das crianças estão na falta de controle de comer. Já está aqui, né? Se manifestando, ó, o gerúndio. E aí o outro, ó, né? Pronto, destaquei os verbos. Aí a gente vai analisar logo a concordância verbal, para saber se há uma harmonia entre verbo e sujeito. Na letra A, o verbo foi reduz, né? Chame o verbo para a conversa. Chega assim, diga assim, ó. O verbo. Quem é que reduz o risco de doenças cardíacas? O que é que reduz o risco? Quem reduz? Quem é que reduz? Aqui, ó. É isto aqui ou não? Isto aqui é uma vírgula ou não aí no material de vocês? Não é uma vírgula? Aqui também. Esse termo está intercalado. Ó. Refeições saudáveis. O erro de concordância. Então quem é o núcleo? Como é que fica lá? Reduzem. Então já está errado. E aí vocês vão ter tempo. Esticar um pouquinho na banca, né? Porque fica muito tempo com a cabeça assim. Olha para o concorrente. E diz assim. Tá ferrado. E vai fazer o restante, né? Vê o que é que ele diz. B. Qual é a letra B? Verbo. Quem é o verbo? Ocorreram. O verbo. O que foi que ocorreu, o verbo? Em mudanças de hábitos o quê? Quem é o núcleo do sujeito? Eu posso dizer que o núcleo do sujeito, hábitos? Por que não? Isto. Estou errado, a turma lá de Boa Viagem, né? Não. Não é isso? Eu disse a turma lá, eu digo, olha, quando você identificar o sujeito de uma frase, existir um substantivo precedido de uma preposição, ele nunca será núcleo do sujeito. Se aqui é um substantivo, mas veio o que antes? Preposição, então não será núcleo do sujeito. Olha o núcleo do sujeito, quem é aqui, ó. Ok? Então, mudanças ocorreram. Certo ou errado? Sim. Estou sentindo uma... Diga certo. Por quê? Porque está na ordem inversa ou não? Vocês vão encontrar sempre na ordem inversa. Então, o que foi que ocorreu, verbo? Mudanças. Mudanças de hábitos alimentares ocorreram. Ocorreram em todos os níveis o quê? Ele quer pedra correta aí, é? Só que o aluno diz, olha, muita gente vai fazer esse concurso, mas não pegou nem no caderno. A concorrência está enorme. Agora ninguém, olha, muita gente não pegou nem no caderno.
Muita gente não pegou nem no caderno. A disputa será entre vocês que estão fazendo curso. Juro. É porque, olha, a quantidade de pessoas que eu já me encontrei por aí. O professor vai fazer o concurso, vai? Está estudando? Ou não? Gente. Veja. Primeiro que não sabe nem trabalhar a prova. Vai ficar lendo a frase várias vezes, não sabe nem por onde começar. Resposta é essa. Quem é o sujeito do são ali? O que é que são suficientes? O que é que são suficientes? Quem é o núcleo do sujeito? Né? Prática? Prática. São ou prática é? É aqui, ó. Não é fácil? D. O verbo estão. Quem é que estão na falta de controle? Vê se é isso aqui. Vê se não é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito aqui? Estão ou está? Está errado. Ok? Qual foi o erro da letra E? Verifiquem aí. Erro da letra E. Ele usou o verbo estar, não foi aqui no singular? Ó, já está se manifestando em crianças. O que é que está se manifestando em crianças? Doenças típicas. Doenças típicas está se manifestando ou estão? É fácil, Marcelo. Fechar a prova, né? Vamos lá. Posso seguir? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Vamos lá. Questão 9. Esse tipo de questão aí sempre aparece também. Viu? As 3 frases acima. Eu posso apagar aqui? As 3 frases acima. E coloca isso aqui, ó. Organizaram-se em um único período. Veja só. Não terminou aqui um ponto final? Período. Quantos períodos aqui? 3. O primeiro período é simples ou é composto? Simples, né? Segundo período aí. Simples ou composto? Também. Aqui. Também, né? Quantos períodos eu tenho? 3 períodos. Ele é marcado pela presença do ponto final aqui. Ó. Só que ele quer que você junte esses 3 períodos aqui em um único. Vou juntar as 3 frases em um só período. Com clareza, correção e lógica. Quando ele fala, deixa eu usar esse piloto aqui que é melhor. Clareza, correção e lógica. Muitas dessas alternativas aí, eles trabalham mais a clareza e a coerência. Mas uma ou outra que aparece um erro lá de gramática. Porque quando ele fala correção, é a chamada correção gramatical. Pode ser uma vírgula, pode ser uma palavra que esteja acentuada inadequadamente, coisa desse tipo. Uma concordância. Um erro de um pronome, normalmente é um erro de coesão textual. Analisem aí. Vamos lá, eu vou fazendo a leitura da primeira e a gente vai tentando identificar. Crianças têm hábitos menos arraigados. Quem é que tem hábitos menos arraigados? O verbo ter aqui está no plural, ó, concordando, certo. E porque é, ó, e porque é. Ele já junta aí 2 conjunções, né? Uma conjunção aditiva e uma explicativa, juntas aí. E porque é.
E porque é mais fácil modificar. Certo? Modificar o quê? Hein? Mas o verbo aqui exige complemento ou não? Não exige. Ele jogou o que aqui? Uma vírgula, não foi? Já houve uma quebra sintática aí. É preciso que os adultos dispostos a essa tarefa modifiquem-nos. Esse texto tem clareza? Então ele falhou aí na clareza e falhou no uso dos conectivos. Oi? Aqui. Está errado. Então erro de pontuação, quebra sintática. Pode colocar aí ao lado. Quebra sintática. Erro de pontuação e erro dos conectivos, no emprego dos conectivos. Faltou clareza. Oi. Só se você intercalar algum termo. Se eu disser assim, vê, deixa eu mostrar aqui. Vê só. O verbo tentar aí, ele é um verbo que exige complemento ou não? Não é? Eu usei ali. Não. É preciso tentar. Tentar o quê, né? Se eu simplesmente interrompo a frase aqui, ó, seja através de uma vírgula ou de um ponto final, já estou aqui cometendo um erro de sintaxe. Certo? Agora se eu disser assim, vê. Quem é o verbo aqui, né? Este aqui. Comprei. O que foi que eu comprei? Eu usei aqui o termo que está deslocado. Porque o posicionamento naquela loja seria depois de doce. Comprei doce naquela loja. É o adjunto adverbial de lugar. Eu puxei aqui, ó. Intercalei, deixei aqui entre o verbo e o objeto direto. Entendeu? Isso eu posso fazer. Agora, se eu cometesse aqui, ó. Se eu colocasse apenas uma vírgula, quebra sintática. Erro de pontuação, erro da vírgula. Então eu sou obrigado a usar o que aí? Duas vírgulas para indicar que o termo está o quê? Deslocado. Errado. Porque o adjunto adverbial está fora do posicionamento dele natural. Ok? Entendeu isso aí? Vamos ver aqui. B. Quando ele diz já que, esse já que, ó, é uma ideia de causa. É uma conjunção causal. É mesmo que eu diga uma vez que, visto que, porque. Evidentemente que eu vou ter que ler isso aqui, para saber, quando eu juntar isso, se permanece sentido. Crianças têm hábitos menos arraigados. É mais fácil modificar hábitos alimentares das crianças. É preciso haver adultos dispostos a essa tarefa. Eu tenho que juntar isso aí com a mesma ideia, certo? Quando ele usa o já que aqui, ele já está indicando uma causa. Se existe causa, vai ter que ter o quê? Consequência. Mas se eu juntar isso aqui, ele pede causa e consequência, aí tem que ver isso também. Vamos lá, lendo a frase. Já que é preciso haver adultos dispostos a essa tarefa, de modificar hábitos alimentares menos arraigados, vírgula, das crianças, o que é fácil. Aí, meu amigo. Aí eu não vou nem perder tempo. Não é? Letra C agora. Letra C diz o que aí? Ó, diz assim. Letra C. Desde que esse conectivo indica uma condição ou tempo, depende da frase, depende do contexto. Desde que é mais fácil modificar hábitos alimentares das crianças, que esses hábitos, veja só, pessoal, se ele usa o que aqui, que é um conectivo, pronome relativo, o pronome relativo serve para retomar o quê? O substantivo anteposto, não é isso?
No caso, esse que retomaria quem aqui? Hábitos alimentares, não é isso? Então ele está retomando hábitos alimentares. E logo em seguida ele usa o quê? Então, meu amigo, esse hábitos aí não tem nada a ver. Porque esses hábitos já está sendo substituído aqui, ó. Ele está aqui, ó. Então isso é um erro no emprego do pronome relativo. É um erro, coloque, erro de coesão textual. Entenderam aí ou não? Porque ficou uma repetição desnecessária. Ok? Veja mesmo, ó. Desde que é mais fácil modificar hábitos alimentares das crianças que esses hábitos. Então não procede. Estão menos arregados e haver adultos dispostos a essa tarefa. Faltou também o que aí? Lógica, né? Coerência. Aí, ó. Cheguei a 50% da resposta. E muitas vezes o candidato diz assim: eita, eu vou acertar a questão. Ixi, vai errar. Aí fica nervoso. Quando chega, porque você elimina 3, aí fica naquela. Vou acertar. Sim, tem que acertar mesmo. Porque você tem 50% de possibilidade de acerto, 50% de erro também. Chegou aqui, ó, nesse patamar, tem que acertar. Não pode errar. Analisem aí. Procure identificar o erro, se é que existe, da letra D. Olha, muito bem. O emprego do lhe. Durante as aulas eu disse o quê? O lhe, quando aparece em prova da Fundação Carlos Chagas, ele é sempre objeto o quê? Indireto, né? Indireto. O lhe é objeto indireto. Eu só vou poder encaixar o lhe se o verbo adjetivo indireto. O verbo modificar. Qual é a transitividade dele? Para modificar. Modificar o quê? Se o verbo aqui é transitivo direto, eu posso usar o lhes, que o lhes é objeto o quê? Então eu cometo um erro de regência. Como é que ficaria aqui? Não é terminado em R? Corta o R e acrescenta o quê? O L, né? Então, já existe um erro de regência. E eu pergunto, a clareza, a coerência dessa frase aí, vê aí. Tem? Há clareza aí? Não, né? Vê a letra E. Como as crianças têm hábitos alimentares menos arraigados, é mais fácil modificá-los. Olha. Desde que, não é a condição, esse desde que não é a condição, haja, está em que modo? Indicativo ou subjuntivo? O haja. Subjuntivo, que é um fato que duvidoso. Ele já usa a condição, ó. Desde que haja adultos dispostos a essa tarefa. Letra? Ok? A gente vai dar uma parada por aqui. Veja só, o restante das questões, eu coloquei aí 25, porque eu pensei até que eu fosse ter umas 4 horas de aula. Entendesse? Mas infelizmente só foram uma para cada, né? Vamos lá. Vamos lá. Questão 12. Para fechar. As últimas questões eu tirei da prova de 2010 do Banco do Brasil. Não sei se vocês viram. Certo? Mas tem um gabarito aí no final. Tá? Vamos lá. Que aí você fica com o tempo, aí você fica naquela correria. São muitas questões aí. Questão 12. O pronome que substitui corretamente o segmento grifado e está colocado de acordo com a norma culta. Olha, pronome colocado. Que assunto é este? Colocação pronominal.
Aí vem aquela história da ênclise, próclise e mesóclise. Ok aí? No enunciado ele está dizendo o pronome colocado. Além da colocação pronominal, você vai ter que ter cuidado no emprego, na função sintática deles. Se é objeto direto, se é objeto indireto, qual a função sintática deles também. Certo? Vamos lá. De acordo com a norma culta. O que é que ele diz aí? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Letra A. Ele diz assim, vê. Destacou isso aqui. Ó. Temos destacados. Eu vou olhar. O que é isto? Não é verbo? Não é? Eu vou destacar os verbos. Porque colocação pronominal está relacionado com o quê? O verbo. É a colocação dos pronomes em relação ao verbo. B. Causa. E C. Retirar. Ele pede a correta, não é isso? Essa letra C está correta? Que é retirar as células tronco dos embriões. Qual é a função sintática desse termo aqui? Retirar. Retirar o que, né? Verbo transitivo o quê? Retirar. Retirar quem? Retirar o quê? A pergunta que você faz ao verbo. Então, as células, isso aqui vai ser um objeto o quê? Eu vou ter que pegar um pronome que assuma a função sintática do objeto direto, respeitando a colocação em relação ao verbo. Aí veja o que apareceu. Ele disse que fica igual a que retirá-los. Células não é palavra feminina? Seria retirá-los. Seria o quê? Seria las, é? Se aparecesse lá, estaria correto? Não. O que? Não é esse aqui, esse danado aqui, ó? Não é? Palavra atrativa. Então, se aqui existe uma palavra atrativa, o que, sendo pronome relativo, conjunção integrante, qualquer, aparecer o que, sempre é atrativo. O que é que eu iria fazer? Eu vou ter que dizer que retirá-las ou que as. Ok? Então ela está errada essa daí. Entenderam aí? Porque o pronome vai ter que se posicionar antes por causa da palavra o quê? Atrativa. Para quem não assistiu a aula, vê só, comigo, eu disse o seguinte. Esses pronomes aqui, ó, o, a, os, as, lo, lá, los, cadê? Las, no, na. Todas as vezes que aparecer qualquer um desses pronomes aqui, ó, qual é a função sintática? Objeto que? Direto. Sempre. Aí aqui eu já tenho o quê? Na, olha. Aqui, los, né? Aqui é o quê? Lhe. Lhe assume função de objeto direto? Não. Nunca. Vamos ver isso aqui. Letra B, logo. Que causa? Mais uma vez já tenho aqui a palavra o quê? Olha o que aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Palavra atrativa. Que causa? Que causa o quê? É assim ou não? O verbo também é transitivo direto, né? A degeneração de tecidos vai ser o objeto o quê? Então ele quer que você substitua o objeto direto aqui por um pronome de igual valor. Ele usou o na. O na é objeto direto?
É, né? Só que você não pode esquecer que aqui existe uma palavra o quê? Como é que ficaria a frase? As não, a, né? Porque não é a degeneração, só é o a aqui, ó. Ok aí? Se não existisse o que, estaria correto? Sabe por quê? Porque o verbo não terminou em nasal. Causa, né, nasal. Então você usa, ó. Por causa da atrativa, ele ficou em próclise. Então, errado, errado. E a letra A? Algum erro? Definindo o quê? Aí eu digo, opa, verbo transitivo direto, certo? Qual é a função sintática disso aqui? Eu quero um pronome que assuma a função sintática de um objeto direto. É o lhe? Nunca. O lhe, objeto indireto, que também pode assumir função de complemento nominal e adjunta nominal, o lhe. Só que na prova da Fundação Carlos Chagas, na prova de vocês, quando aparecer o lhe, ele está exercendo essa função aqui. Ok? Então, ó, como é que ficaria? Definindo. Por que A? Porque nova área, né? Singular. Ok aí? Falta o que? A letra D e E, né? Vamos lá. Mais uma vez chegamos a 50% da resposta. B. Que nos pode. Certo? Letra D. Um ou dois venham a formar. Isso aqui, ó, não é a locução verbal. Eu vou olhar a predicação de quem? Formar, né? E agora? Certo ou errado aí? Que venham a formar esse lo aqui. Objeto que não é masculino aqui, ó. O erro dessa daqui, da letra E, qual foi? Conseguiram desenvolver. Desenvolver o quê? Objeto que aqui? Como é que ficaria? Conseguiram desenvolver. Seria assim? Ou ele teria que vir antes do verbo? Veja aí. Ou eu fico aqui, ó. Ou fica aqui. Não pode ficar entre o auxiliar e o principal. Por isso, o que não é atrativo? Palavra atrativa. Se o que aqui é uma palavra atrativa, como é uma locução verbal e o verbo principal está no infinitivo, que é essa história aqui, ó. Tem em sala de aula, eu mostrei isso aqui. Até uma frase mais ou menos assim, ó. Não te posso dizer a verdade. Locução verbal, certo? Verbo principal no infinitivo. O não é uma palavra atrativa. Palavra atrativa. Olha, se posicionou antes do auxiliar. Então isso aqui é o verbo auxiliar. E aqui o verbo o quê? Principal. Ok? Ou eu posso dizer assim, ó. Não posso dizer-te a verdade. Com a palavra atrativa, ou ele fica junto da atrativa ou distante. O que eu não posso dizer é assim, vê. Não posso te dizer a verdade.
Se eu disser isso, é errado. Se eu disser não posso te dizer a verdade, é um erro gramatical. Quando existir a atrativa, o pronome vai ficar aqui ou depois. Ok? Então aqui, ó. Ou ficaria aqui o pronome, ou então depois. Qual é a resposta dessa daí? Pronto. Pessoal, agradeço a atenção de vocês aí.